E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula iremos estudar o conceito de energia cinética. Então, o que vem a ser o conceito de energia cinética? Vamos lá. Então, na figura a seguir, temos uma pequena esfera maciça sujeita à ação da força resultante constante F, paralela ao deslocamento. Sejam a aceleração comunicada pela força F, v0, a velocidade da esfera no ponto A, e v, sua velocidade no ponto B. E seja ainda d, o deslocamento da esfera de A até B. Então, vamos aí para a figurinha. Então, no ponto a esfera ela tem a velocidade inicial v0 e está sendo aplicada sobre ela uma força F. Essa força F ela é constante paralela ao deslocamento d de A até B. Então, no final do deslocamento no ponto B, a esfera que tinha uma velocidade inicial v0 vai passar a ter uma velocidade v, que, como a gente sabe, como a esfera possui uma massa m e ela está sendo sujeita a uma força F, pela segunda lei de Newton, ela vai sofrer uma aceleração. Então, a velocidade dela vai mudar de v0, que é a velocidade inicial, para v, que é a velocidade final. Então, vamos calcular o trabalho da força F para deslocar a esfera do ponto A até o ponto B. Então, muito bem, a gente já viu aí pela definição de trabalho o que é o trabalho. Trabalho é força vezes o deslocamento. Ah, mas por que não está aparecendo aí o cosseno do ângulo? Então, olha aí, como a força é paralela ao deslocamento, então o ângulo é de 0 grau. E o cosseno de 0 vale 1. Então, seria força vezes deslocamento vezes 1, que dá força vezes deslocamento. Muito bem. E como já falei, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, eu vou substituir massa vezes aceleração no lugar do F. Então, como é que vai ficar? Trabalho é igual a massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então, no lugar do F, eu escrevi massa vezes aceleração, certo? Aí, agora também a gente viu lá no comecinho a equação de Torricelli. Quem que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso daí nos leva a quê? Muito bem, eu quero achar a aceleração. Então, V ao quadrado menos V0 ao quadrado vai ser igual a 2AD, né? Velocidade inicial estava positivo, veio para o lado esquerdo negativo. E o 2 e o deslocamento estavam multiplicando, foram dividindo. Então, ficou a aceleração é igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância. Então, substituindo esse valor da aceleração da equação de Torricelli na expressão do trabalho, a gente vai ficar com o quê? Trabalho é igual a massa vezes, no lugar da aceleração, como a gente calculou em cima, v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2d vezes o deslocamento d. Muito bem, então repetir essa expressão aí. Trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2d vezes d. Um d em cima multiplicando e um d embaixo dividindo nos leva a cortar esse d. Então, a gente vai ter trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ou seja, eu vou separar em dois produtos. Trabalho vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Mas a gente chegou aí num valor, numa quantidade. Essa quantidade, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, é conhecida como energia cinética de uma partícula de massa m que possui velocidade v. Então, essa expressão mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética de uma partícula. Então, toda partícula vai possuir energia cinética quando ela possuir velocidade. Então, observe aí, se a partícula está em repouso, ou seja, se a velocidade dela for zero, ela não tem energia cinética, porque a energia cinética depende da velocidade. Então, olha aí a definição. A energia associada ao movimento de um corpo, denominada energia cinética, é uma grandeza que depende da massa m do corpo e varia com o quadrado da velocidade v com que esse corpo se movimenta, sendo dada por. Então, a energia cinética é igual à massa do corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado, dividida por 2. As unidades de medida, então, no Sistema Internacional de Unidades, utilizamos as seguintes unidades: massa em quilograma, velocidade em metro por segundo
e energia cinética em joule, certo? Então, isso daí é a energia cinética de um corpo. Agora, a gente calculou a energia cinética partindo da definição de trabalho. Então, qual é a relação que existe entre trabalho e energia cinética? Isso é conhecido como o teorema da energia cinética, que nós vamos ver agora. Então, daí, a relação entre variação de energia cinética e deslocamento foi estabelecida com base em uma proposição que foi demonstrada, isso que a gente acabou de fazer, que é denominada de teorema da energia cinética. Esse teorema relaciona as variações de energia cinética com o trabalho da força resultante associado à variação da velocidade. Então, a gente calculou a energia cinética partindo da definição de trabalho. Então, qual que é o teorema da energia cinética? Olha aí, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Assim como eu posso calcular o trabalho como sendo força vezes deslocamento, eu posso também calcular o trabalho como sendo a variação da energia cinética. Ou seja, em símbolos, nós vamos ter trabalho é igual a ΔEC, ou seja, a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Beleza? Então, vamos resolver aí um exemplo para aplicar isso tudo que nós vimos aí na videoaula. Exemplo, um automóvel de massa 1.000 kg tem sua velocidade aumentada de 36 km por hora para 108 km por hora em razão da ação de uma força F constante e paralela ao deslocamento do automóvel. Considerando que nesse intervalo o automóvel percorreu 100 metros, determine. Letra A, a intensidade da força F. Aí você fala, beleza, é só calcular a variação da velocidade que eu acho a aceleração. Eu tenho a massa dele, segundo a lei de Newton, força é igual a massa e aceleração, eu acho a força. Será? Então vamos pegar os dados aí. A massa do automóvel, 1.000 kg. Velocidade inicial, 36 km por hora, que a gente transforma para metro por segundo, vai dar 10 metros por segundo. Divide por 3,6. A velocidade final, 108 km por hora. Divide por 3,6, dá 30 metros por segundo. E o deslocamento, que foi de 100 metros. Só que ele não falou qual é o intervalo de tempo que isso aconteceu. Então, como a gente não tem intervalo de tempo, a gente não consegue calcular aí a aceleração, certo? Então, vamos calcular aí utilizando o teorema da energia cinética. Então, aplicando aí o teorema da energia cinética, a gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Mas quem que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. E a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a inicial. Energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai substituir aí os valores dados. O que nós vamos ter? F, que é o que eu quero saber, deslocamento 100 metros. Massa, 1.000 kg, velocidade final 30 ao quadrado sobre 2, menos a massa, 1.000 kg, velocidade inicial 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, como é que vai ficar? 1.000 dividido por 2, 500. 30 ao quadrado, 900. Mais 1.000 dividido por 2, 500. E 10 ao quadrado, 100. 500 vezes 900, 450 mil. E 500 vezes 100, 50 mil. Aí saiu errado que não é mais, é menos, tá, gente? É 450 mil menos 50 mil. Eu já corrigi nessa telinha aí. Então, vai ficar 450 mil menos 50 mil, vai ficar 400 mil. Então, o que eu tenho lá do lado esquerdo? F vezes 100. F vezes 100 vai me dar 100F, que é igual a 400 mil. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, a força vai ser 400 mil dividido por 100. 400 mil dividido por 100 vai me dar 4.000 newtons. Então, a intensidade da força F é de 4.000 newtons. Letra B. O trabalho da força F para deslocar o automóvel nesse percurso. Então, qual vai ser o trabalho? Eu posso calcular também o trabalho pelo teorema da energia cinética, né? Então, aí, pelo teorema da energia cinética, temos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. É simplesmente pegar o que eu fiz lá atrás, pegar o lado direito do que eu fiz. Trabalho vai ser a variação da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Substituindo, ou seja, fazendo tudo aquilo que eu já tinha feito anteriormente, eu vou chegar que o meu trabalho é 400 mil joules. Mas existe uma outra forma de fazer? Existe. Eu posso calcular ali pela definição que eu já tinha. Qual que é a definição de trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento.
A força que eu calculei no item A vale 4.000 newtons e o deslocamento 100 metros. 4.000 vezes 100 vai me dar 400.000 joules, que bate aí com o valor que a gente tinha encontrado aí nessa parte de cima. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que chegou aqui até o final, que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha e façam as atividades do PET. E até a próxima videoaula, pessoal. Abraço!